Bem-vindo, Pedro Serrano, tudo bem? Nenhuma delas serve. Desculpe, tratando de problema de filha aqui o dia inteiro. Fica tranquilo, se quiser. Vamos lá. Tranquilo. Bom dia, Bom dia, Adri, bom dia, Renatão. Prazer imenso estar aqui. Prazer meu, você está todo elegante hoje, Pedro. Estou vestindo uniforme agora, escritório novo, né? Escritório novo, ó, o cara agora virou aqueles advogados. Pois é, eu estava falando uma coisa aqui, mas às vezes eu posso estar falando besteira, então você que é da área. Que vai acontecer hoje do Alexandre de Moraes. Renato, não deu para te ouvir direito, eu não sei o que é. Vê agora que eu vou ver. Uma posse dessa, como a do Alexandre de Moraes, em condições normais de temperatura e pressão, teria 100, 200 pessoas, um beijamão trivial, né? E virou um acontecimento, um fato político da República. Quer dizer, isso mostra também, de alguma maneira, né, Pedro, em que condições, em que estado está a nossa democracia, ou eu estou errado? Ah, mas não tenha dúvida. Nós estamos com uma democracia que está em... Como é que é? Na UTI, assim, né? Na UTI nas últimas, né? 14 dias de respirador, sabe essas coisas assim? Porque há um ataque constante do bolsonarismo ao sistema de justiça para atacar a eleição. O TSE é o core business disso aí, é o coração, né, dessa gestão da eleição. Então, no fundo, essa tensão toda sobre o Alexandre de Moraes é porque sabe-se do conflito entre executivo e judiciário e o provocado por atos autoritários do executivo em geral, né? Embora tenha havido erros do judiciário também. Mas a realidade é que, digamos, essa gente está tentando preparar um plano B, caso seja derrotado por Lula, que eu acho que seria uma tentativa de frear as eleições, adiar alguma coisa assim, né? Então, nesse clima, que todo mundo sabe que está existindo, teve o ato na São Francisco quanto a isso, etc. Tal. Nesse clima, a posse do presidente, sendo ainda o Alexandre de Moraes, que é um ministro que se destacou por enfrentar abusos da extrema-direita, eu creio que é evidente que chama atenção, vira um fato central, né? O que é inadequado. Numa democracia pulsante, intensa, o que nós temos é uma democracia forte. Esse tipo de coisa é ato burocrático, não tem nenhuma... Porque o judiciário tem uma função subordinada, não tem esse relevo político todo, né, normalmente. É uma coisa muito mais discreta, né? Mas agora não saiu da descrição porque é um sintoma de como a nossa democracia anda frágil, né? E, Pedro, você falou da carta, né, da leitura, do ato que teve na semana passada na Faculdade de Direito da USP. Qual a avaliação que você faz desse ato? Porque muita gente depois falou, mas isso não chega no povão, não sei o quê, mas qual que é a sua avaliação sobre esse movimento, né, porque que gerou aí mais de 1 milhão de assinaturas? Não, eu acho que tem duas questões que estão postas na conjuntura, muito fortes. A questão da democracia, que acabei de falar aqui, e a questão da crise social e econômica. Talvez o papel de uma candidatura a presidente da República seja ressaltar mais a questão da crise social e econômica. Mas o papel da sociedade civil organizada é destacar a questão da democracia e lutar por ela, né? Ali realmente não estavam presentes, acho que assim, o povo pobre, trabalhador, não estava ali, mas estavam presentes setores importantes das nossas classes médias e das nossas elites, que é o setor gerencial da sociedade. Não se gerencia a sociedade sem eles, hoje, do jeito que está hoje o país. Eu não estou falando do que é o desejável, do que é o adequado, eu estou falando da situação hoje no país, né? Então, é uma mensagem para os militares e para Bolsonaro que eles não vão ter apoio dessa sociedade civil se resolverem romper com a democracia e atacar as eleições, né? A mensagem de Bolsonaro, a forma de você chegar no poder é ser eleito por esse sistema eleitoral que está aí, por essa justiça eleitoral, por essas urnas. Ou seja, é uma mensagem clara. Isso significa o quê? Esse pessoal tem arma? Não tem arma, mas esse povo tem o poder de gerência da sociedade. Significa que
Os militares sabem que eles ganham a hora que eles quiserem o poder, eles é que têm as armas. Né? Infelizmente, não há outro contraponto a isso. Mas eles vão ter dificuldade de gerenciar o país. Vão ter gente contra de todo aquele perfil ideológico vasto que estava ali. Então, eu acho que é essa que é a mensagem. Ou seja, se dá aí uma infelicidade, uma tragédia de Bolsonaro ganhar novamente a eleição, não vai ser fácil assim como foi dessa vez. Não, eu acho que, inclusive, não sei, eu tenho medo se Bolsonaro ganhar a eleição. Eu não seria tão otimista, viu, Pedro? Eu acho que ele daria áreas de legalidade a um governo absolutamente golpista com credibilidade eleitoral, vamos dizer assim. Não, e ele vem com força eleitoral. É que eu não sei se ele tem culhão, ele me parece meio covardão, para ser franco. Assim. Ele arrota muito. Aqueles caras que faz bullying, sabe? Na escola. Eles falam muito, pressionam, mas na hora que ele tem cara e cara eles têm medo. Né? Então eu não sei se ele teria coragem, mas ele teria, vamos dizer, condições, talvez, de com essa legitimidade popular fazer umas barbaridades aí. Eu vou citar um exemplo que para mim é possível. Não sei se o Renato concorda. Se Bolsonaro ganha, é possível que haja impeachment de ministro supremo. Eu acho que pode ter impeachment de ministro supremo. E mais, Pedro, eu acho que ele aumenta... E aí nós estamos falando em aumentar o número de ministros que ele indica. Quer dizer, ele vai dominar o Supremo Tribunal Federal. Imagina a extrema-direita dominando o Supremo Tribunal Federal. É o fim da Constituição. A nossa Constituição ela surgiu como uma pílula antiditadura, né? Como uma semente antiditadura, uma semente anti-autoritarismo. O Supremo autoritário arrebenta com a Constituição, né? Então, isso eu estou falando de algo... E legaliza o golpe, né? Porque você fala, não, mas o Supremo está lá. O argumento de toda essa turma que estava, quase toda não, de uma boa parte dessa turma que estava no Largo de São Francisco, no impeachment de Dilma, que foi legal, foi constitucional, porque foi impeachment, ele vai usar da mesma estratégia. Eles vão falar o quê? Entendeu? Então, eu sempre defendi essa ideia do autoritarismo líquido, ou seja, medidas de exceção no interior da democracia, com aparência de democracia. O que significa dizer degeneração do direito. Na democracia, degeneração do direito e da democracia. Né? Você não altera as formas jurídicos institucionais. Você degenera essas formas. Ou seja, não há uma ditadura, um golpe, uma ruptura aberta do ciclo democrático. Você aproxima o direito e a política de conceitos morais, metafísicos, sem sentido, né? E passa a produzir um discurso que vai estabelecer um processo desconstituinte no país, onde você esvazia de sentido a Constituição e os direitos paulatinamente. Ou seja, é um autoritarismo líquido, ele não é expresso, ele não é um governo de exceção. São medidas de exceção no interior de uma roupagem democrática. Então, ele pode intensificar isso, ou seja, ir degenerando intensamente esse ensaio de democracia constitucional que o Brasil teve desde 1988. Então, é muito grave Bolsonaro ganhar. Nós podemos enfrentar o pior período desde a ditadura, sem dúvida alguma. E um período de extrema degeneração. E com reflexos no ambiente social, econômico, um modelo de sociedade onde você vai ter uma casta de ultrabilionários, uma pequena classe média que presta serviço a essa gente, a imensa maioria empobrecida. Inclusive, muita gente que está nos assistindo na média saibam que, se for assim, o destino dos seus filhos, né, vai ser um empobrecimento intenso, se esse for o modelo de sociedade adotado. Não adianta ter... né, Pedro? Ele deve mudar o regime político eleitoral, né? Vai fazer uma reforma para beneficiar a sua permanência no poder, vai criar eleições ilimitadas para presidente da República, vai fazer como o Orbán. Veja, Renato, tudo que ele critica no STF, que ele diz que o STF faz, ativismo judicial, invade a função do legislativo, do executivo e tal. Se ele tiver o STF sob domínio dele, ele vai fazer isso muito mais intensamente. É assim que o nazismo agia. Ele criticava e depois praticava aquilo que ele criticava com muito mais intensidade. Bolsonaro tem a mesma estratégia discursiva. Ele
ele não tem preocupação com o discurso de legitimação, ele separa significado de significante, né? O discurso de legitimação para ele adota o que for necessário naquele minuto, né? Mesmo que seja contraditório com o adotado no minuto anterior, não tem problema. O que ele tem é um projeto de poder que avança na base da força, né? E que nós só podemos conter na base da força. A força que nós temos agora é a força do voto. Então nós temos que ganhar essa eleição, se a gente quiser ter uma chance do país recuperar um pouco de um patamar civilizado. Um pouco. Mas se a gente quiser ter essa chance, nós precisamos ganhar essa eleição. Nós não temos outra tarefa, acho que sim, como cidadania. É a tarefa da nossa geração. Ô Pedro, eu falei, acho que outro dia contigo, que eu defendia que se o Lula ganhasse a eleição, ele destituísse uma quantidade grande de generais para fazer subir outros e tentar comprometê-los com a democracia. Não sei se você viu ontem, o Petro fez isso na Colômbia. Ele destituiu 52 generais, né? E vai colocar... imagina, a Colômbia também é um espaço difícil, né? Não deve ser... as Forças Armadas colombianas, elas são absolutamente formadas pelas Forças Armadas americanas. Eles dominam. No território colombiano e na Bolívia, e mesmo no Equador, em alguns outros países, um tenente americano dá ordens num coronel, num general daqueles países, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer lá. A gente vai ter pelo menos uma demonstração, né, do que isso pode gerar. Agora tem o Petro fazendo. Essa americanização, vamos dizer, das Forças Armadas latino-americanas é um fenômeno que, inclusive, atingiu o Brasil. Eu vejo que tem muita gente com uma análise, acho que, desatualizada do que sejam as nossas Forças Armadas. Nossas Forças Armadas não tem mais nada de nacionalista, de desenvolvimentista, né? Nada, absolutamente nada disso, né? Eles são a favor das privatizações estatais em torno de um discurso de que na atividade privada não há corrupção, discurso moral vazio de sentido, né? Eles são a favor dos interesses norte-americanos, porque, inclusive, são muito instruídos pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos é o principal fornecedor de armamento, equipamentos, etc., do Exército Brasileiro. Então, ou seja, nós temos umas Forças Armadas entreguistas, né, e pró-ultraliberalismo, né? Não são defensores mais do Estado, né? Quer dizer, aquela parte boa que as Forças Armadas tinham foi se perdendo. Primeiro, pela ditadura. A categoria profissional mais perseguida pela ditadura militar foram os militares. Não houve categoria profissional com mais gente presa, expulsa do país, etc. Então, eles deram uma depurada nas Forças Armadas, foram dando durante o regime militar. E isso foi se intensificando no pós-Constituição de 88. Então, essa gente hoje, você vê, o militar tem um discurso antiglobalista, que esse papo bem maluco, é muito influenciado pela forma Olavo de Carvalho de ver o mundo, né? É de ultradireita, é entreguista, é pró-Estados Unidos e contra os interesses nacionais, e é contra o Estado, né? Então, e estão empregados, quantidade, falam entre 3 e 5 mil militares oficiais empregados no Estado brasileiro. Eu acho que aqui, nós não vamos ter ilusão, os generais têm 2 grandes categorias ideológicas. Os generais que são bolsonaristas ideológicos, mais radicais, são os que estão no comando hoje, e os bolsonaristas, digamos, pragmáticos, que esses são os que talvez tenham alguma chance de algum diálogo. Mas todos são bolsonaristas, todos pensam dessa forma que eu falei. Muda a forma de agir no tático, né? Ou seja, nós estamos com um problema grave para a democracia brasileira nessas Forças Armadas. Você vai me perguntar como resolve? É desse jeito? Talvez seja um jeito que amenize, mas eu não tenho certeza, porque, na realidade, o oficialato é pior até do que os generais. O oficialato está absolutamente contaminado por esse tipo de visão, né? Precisaria haver uma intervenção maior, a meu ver, do que o que fez o presidente da Colômbia. Eu não sei se a gente vai ter força para isso. Nós precisamos mudar agulhas negras. Agulhas negras têm que estar sob comando civil. Quem tem que educar os nossos militares são civis, né?
Eles têm que ter aula com os militares das matérias técnicas, mas eles têm que ter aula humanística, democracia, etc., com professores das federais, da USP, aí, gente formada no ambiente civil. Eles têm que se habituar vamos dizer, a subordinação ao poder civil. O país, Renato, tem, na realidade, um número grande de generais, proporcionalmente muito maior, por exemplo, que os Estados Unidos. Nós temos um número grande, virou um empreguismo essa história. Né? Virou uma desordem, um empreguismo, tem corrupção pra cacete, vamos que isso é claro. Saiu uma matéria hoje no estado de São Paulo, mostrando aí que a lista daqueles militares que ganharam tipo 1 milhão, 500 mil, 700 mil. 200 mil na pandemia, Pedro, as pessoas passando fome, garçons não tendo o que comer, taxistas parados, Uber sem trabalhar. Quer dizer, todo mundo desesperado, comércio fechando, as pessoas, profissionais liberais desesperados, não tendo como prestar serviço. Cara, músicos, artistas, cara, não tem onde tocar, se apresentar. E esses caras ganham 1 milhão, Pedro, de bônus. 800 mil. Parece que o ministro, como é o nome lá do Gorducho, lá do Pazuello, ganhou quase 400 mil. Pedro. 316 mil em apenas um mês. No mês, Pedro. Então, mas isso aí isso é até bom, porque daí vai desmontando essa imagem dessa gente perante a sociedade. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que tem de importante a dizer é isso, quer dizer, Forças Armadas são um antigo mecanismo de poder político na América Latina. As nossas Forças Armadas, a The Economist, aquela revista liberal, fez uma crítica, uma capa dela, tempos atrás, um tempo atrás, 1 ano, 2 anos atrás, que eu achei muito correta. O questionamento que eles faziam era por que o Brasil tem o 17º maior gasto com Forças Armadas do mundo? Isso é um país que não tem conflito, nunca teve na sua história. Nós tivemos Guerra do Paraguai, que foi uma pseudo-guerra, né? Foi um genocídio de uma nação amiga, e tivemos a participação na Segunda Guerra Mundial, que, vamos ser objetivo, heróica, mas reduzida, né, Renato? Não foi uma participação tão intensa. A gente mandou soldados para lá no fim do conflito só, né? Mas foi heróica a participação deles, sem dúvida alguma. Mas foi uma participação reduzida. Quer dizer, nós não temos conflito. Veja, aonde que é sediado o nosso segundo exército? No Parque do Ibirapuera. Imagina se for para mobilizar a tropa. Né? É óbvio que aquilo não é feito para mobilizar a tropa. Não existe sede de exército em grande centro urbano, em qualquer lugar sério do mundo. No meio da cidade, né? O PQD fica onde, o PQD, o paraquedismo? No Rio de Janeiro. Você tem que parar o tráfego aéreo do Rio para fazer um exercício de grande escala. Não existe isso. O PQD é para estar lá em Tocantins, no interior de Tocantins. Quer dizer. Então, vejam, isso tudo é o quê? Porque as Forças Armadas servem para controle da sociedade, não para conflito externo. Né? Elas são um partido político que fundou a República. Tal. Isso é um problemão para nós, porque esses caras têm as armas, eles tomam poder na hora que eles quiserem. Na hora que eles quiserem, eles tomam poder. E agora, através do governo, eles estão vamos dizer, se aliando a esses crimes organizados do Rio, como é o nome mesmo, as milícias. Né? Ou seja, uma estrutura marginal de bandidos, vamos dizer assim, paralela ao Estado. É perigosíssimo. Isso já houve no nosso passado. O que era o Esquadrão da Morte? Era um grupo criminoso dentro da polícia que matava os supostos bandidos e que depois passou a torturar a gente, Fleury. Né? E passou a perseguir. Ou seja, essa estrutura está se remontando. E nós estamos num momento em que as Forças Armadas estão extremamente ideologizadas, se achando no direito de participar da disputa de poder, querendo interferir nessa disputa de poder. É um momento grave. Francamente, você perguntar, Pedro, o que você faria? Eu não sei. Eu estudo o Estado brasileiro há 35, 40 anos, no campo do direito, mas na teoria do Estado também, é uma atividade que eu tenho, inclusive, pós-doc na Europa, tudo. Mas, francamente, eu não sei. Assim, acho que existem essas manobras, mas são mitigadoras. Você chamar os coronéis para a função de general não vai resolver muito. Teria que ter uma intervenção mais drástica, inclusive na educação militar, para formar um novo oficialato, né? Um estímulo à formação do novo oficialato. Né? Aí eu não sei, eu acho que quem são os especialistas é que devem
tratar desse assunto. Tem gente boa no Brasil, a gente não sabe, mas tem alguns pensadores civis, sociólogos, etc., que estudam Forças Armadas, têm um conhecimento intenso. Um futuro eventual governo Lula, se rolar, deveria chamar essa gente para conversar. Aliás, Renato, é interessante, você notou como um dos defeitos que o governo do PT teve é não chamar, né, o pessoal para conversar. Na minha área, por exemplo, nós tínhamos grandes pensadores do direito administrativo com uma visão social-democrata, digamos assim. Né? Lá na PUC, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello nunca foi chamado para discutir um projeto de lei de direito administrativo. Só quem foram os juristas ligados ao PSDB. Né? Então, nós precisaríamos... Nós nunca fomos chamados. Nunca. Em nenhum momento dos governos. Nunca. Para nada. Né? Comunicação... Quando nós dialogamos com o governo, é nós que fomos procurar para fazer críticas. Não façam essa legislação, vai ser usada contra nós. E foi o que aconteceu. No campo penal, lei antiterrorismo, lei de organização criminosa, lei de delação criminosa, mas porque nós tomamos a iniciativa de procurar e fomos muito tratados de um jeito muito à distância, digamos assim, muito desconfiado. Eu me lembro de eu ir defender uma candidatura a ministro do Supremo, do Nilo Batista, você sabe quem é, Renato? Um homem de ultra valor no campo jurídico e político. A resposta que, discretamente, uma pessoa do gabinete da Presidência da República, lá do pessoal em volta ali, me deu, é que ele era muito à esquerda. Né? Então, esse tipo de formulação nós não podemos ter. Nós temos gente gabaritada, que não vai participar do governo, mas que está aí na sociedade civil. É preciso criar mecanismos de diálogo com os movimentos sociais e com esses quadros que nós temos na sociedade. Nós temos muitos. Pedro, só te cortando, mas para agregar aí. Eu fui uma vez na SECOM, que é legítimo, né, buscar publicidade para uma revista que circulava mensalmente nas bancas, que era Fórum, que tinha os sites e tal. E aí, eu levei um estudo que a gente tinha feito, tinha um site, eu não sei se existe ainda, que se chamava Bolsa de Mulher, que tinha uma audiência menor que a da Fórum, né, e cuja matéria mais relevante daquele site, maior audiência dele no ano, tinha sido Como Fazer Sexo Anal Sem Dor. E esse site tinha 10, 15 vezes mais publicidade do governo do que a Fórum, que era uma revista séria. Perguntei para o cara que estava lá, era representante do governo Lula ou Dilma, não lembro exatamente. Ele falou, mas esse site é bacanérrimo. Então, assim, tipo, nossa, a gente falava de coisa séria, não interessava. O governo não estava querendo aquilo, ele estava querendo... Então, um fenômeno, né, Renato, no poder. E assim, a gente da comunicação era absolutamente desprezado, não tenho nada contra o Paulo Bernardo pessoalmente, mas ele não queria nem saber da gente perto ali no governo Dilma. Eu espero que mude, porque o poder tem um negócio interessante, ele isola as pessoas, né? Eles ficam lá naquela bolha em Brasília, criando realidade própria. Quem tem influência daí é quem está lá, né? É o lobista, é o sujeito que se encosta no governo, que está no cotidiano de Brasília. Nós teríamos que ter lideranças mais vacinadas com relação a isso lá. Que tivessem uma noção mais... Eu espero que aconteça essa mudança. Não acredito que vai acontecer, pode ser. Eu acho que muitos dos nossos erros vão ser repetidos. Eu espero que eles não tenham impacto. Eu espero que o governo Lula, se ganhar a eleição, seja um governo muito positivo para o povo brasileiro. A gente tem que apoiá-lo. Nossa tarefa é apoiar o governo, né? Porque vai estar um enfrentamento muito grande. O bolsonarismo não vai acabar com a eleição, né? Então nós vamos ter a tarefa de apoiar. Mas eu acho que vão repetir erros, sim. Porque eu não estou vendo espírito de mudança. Não estou vendo preocupação real com isso. Aliás, eu acho que esse tipo de debate ele é até negativo. Nós temos que ganhar a eleição primeiro. Está ruim de ganhar, não está fácil, não. Não está fácil. Nós estamos na frente, mas não está fácil, não. Não dá para desprezar a força de Bolsonaro, do bolsonarismo. Esses caras começaram agora. Eu acompanho pelo interior de Minas, eu tenho gente lá, amiga, gente próxima, né? Eu acompanho pelos grupos de família do WhatsApp, essas coisas. As fake news já estão avançando imensamente. O Lula quer destruir a família.
Tanto que eu tive aqui, eu recebi um almoço muito agradável com o Gabriel Galindo, não sei se você conhece, Renato. O economista, né? Eu já até chamei ele para uma entrevista. Ele é, não sei se ele o Gabriel Galindo é o que fez o filme do Boulos, não é? Ele fez as coisas do Boulos. Vai começar a ajudar a campanha do Lula agora. Mas nós estávamos falando, eu falei para ele, o povo tinha que falar essas coisas. Bolsonaro adora a família, tem 3, né? Quer dizer, esse sujeito, como é que um conservador, que para mim, dane-se, né? Para nós aqui isso não tem importância, mas para ele não é conservador, ele não se diz isso, ele e os filhos. Como é que um conservador se divorcia? Lula não é divorciado. Lula foi viúvo, casou na igreja agora. Duas vezes viúvo. 2 vezes, né? Então é diferente. Ele mas, por exemplo, essa as mulheres da família, quem criou foi o Lula em 2009. Isso precisa voltar a circular entre os evangélicos. Estão falando que ele vai fechar a igreja, mas, quando era presidente, ele criou a marcha da família com Deus e escambau, que eu até acho que, enfim, cada um pode fazer sua marcha, não tem problema nenhum, mas foi decreto presidencial. Eu só estou dizendo o seguinte, que a gente tem que apontar as contradições dessa gente, né? Um sujeito no nosso campo se divorcia de boa, desculpe, porque nós não estamos propondo outra coisa para a vida. Nós somos a favor dessas coisas. Agora, eles se dizem contra, então eles que vivam do jeito que eles pregam, porque pregar para os outros é fácil, né? Quer dizer, porque esse que é o problema do conservadorismo. Eu tenho estudado muito autores antimodernos, né? Tenho feito De Maistre, Guinon, uma série deles. Mas esse aqui é o eterno problema deles, é a hipocrisia. Porque eles pregam um modo de vida que eles mesmos não seguem, né? Tanto que a igreja compôs, teologicamente, essa ideia de pecado, que é uma forma de você conviver com a contradição, no fundo, né? Você vai lá, peca e se arrepende e acabou. Mas, de qualquer forma, a realidade é que essa gente tem que ser cobrada por isso. O Bolsonaro não é um conservador da família, como é que ele se divorcia? Ele não se dizia católico? O católico que se eventualmente se separa da mulher tem que guardar castidade. Isso aqui é a regra da igreja. É verdade isso que eu estou falando, Adri. Eu fui criação católica intensa. Eu sei exatamente o que diz, estudei teologia um tempo, tudo. Quer dizer, então eu tenho que cobrar esse sujeito disso, né? Quer dizer, como é que um cara que está 3 vezes divorciado aí, que abandonou as mulheres e os filhos, pode vir aí falar de família, de conservadorismo, de família tradicional? Família tradicional, ela é mononuclear, não é plurinuclear que nem a dele, né? Então, eu acho que esse tipo de coisa tem que ser começar, não digo Lula falar isso, que é desagradável, né? Mas nós temos que falar no nosso ambiente, né? Eu não aceito mais conservador divorciado vir para o meu lado. Tem uma menina aí que fala na internet, esqueci o nome dela, é ultraconservadora, aí, caga regra pra cacete nessas coisas de relação pessoal. Eu fui ver a vida dela, divorciada, tem um filho. Pô, bicho, se fosse no mundo que você quer, você seria apedrejada. Exato. Uma deputada aí de Santa Catarina, que eu vi naquele Brasil Paralelo, nessas pesquisas que eu estou fazendo, a mulher contra sufragistas, pô, ela é deputada. Se não fosse a sufragista, ela jamais teria, nem votaria, quanto mais ser eleita. Não tinha nem voto de mulher. E a Michele, que tem uma filha de outro pai. Acho que tem que apontar essas contradições. A Michele, o mais grave de tudo, me parece, tem uma filha. Pedro não, mas eu estou dizendo claramente. Veja, um cara de esquerda que bate na mulher. A avó morrer abandonada de Covid. Ela abandonou a avó. Isso é uma coisa assim, a avó com 80 anos de idade. Então, mas nós temos que entrar nesse debate, que um sujeito de esquerda que a violenta mulher bate tem que ser criticado intensamente. Qualquer homem. Mas um cara de esquerda muito mais, porque ele tem uma certa obrigação ética com aquilo que ele acredita. É uma contradição intensa. Por isso que essa ideia do esquerdomacho é correto o movimento feminista usar, porque há realmente uma contradição maior no nosso machismo do que no machismo deles. Não estou dizendo que não haja nada, tem que enfrentar eles também nessas questões, é óbvio que senão, né? Mas, de qualquer forma, o que eu acho que é real é que eles têm suas contradições do que eles pregam para a sociedade, né? Por exemplo, eu sou contra você ficar revelando orientação sexual de quem quer manter isso na descrição, seja uma pessoa hétero, homo, trans, a pessoa quer manter na descrição dela, mantém, salvo se for um político conservador que é homofóbico. Aí, se esse cara for homossexual, tem que revelar que ele é. Porque se essa gente quer trazer esse debate ao plano da política, eles têm que estar sujeitos ao debate político. Exatamente.
como eles querem trazer questões de costumes que nós não trazemos, nós, progressistas, achamos que isso é um problema de cada um. Nós achamos que isso não é tema político. Né? Mas eles acham que é. Então, que estejam preparados para enfrentar o apontar das suas contradições. Porque eu vejo um monte de conservador divorciado, vejo um monte de conservador mãe solteira, né? Vejo um monte de conservador se casando fora da igreja. Assassino virando pastor. Assassino virando conservador e pastor. Pastor. Guilherme de Pádua é pastor. A Michelle esteve na igreja, fez a foto, entendeu? O Bolsonaro disse que esteve lá, ficou um pouco e saiu no cara na tapa do Rica Perrone. Ou seja, aí tem que denunciar isso. Cara, eu estava revendo a série, Pedro, eu estou vendo a série e relembrando do crime. Não sei se você chegou a ver na HBO Max, a série da Daniela Pérez, Pacto Brutal. Você vai vendo os meandros do assassinato, tudo premeditado. Esse cara, durante a prisão, ele deu um monte de entrevista a Pedro. Ele, de alguma maneira, se autorreverenciando por ter sido assassino. Ele falou assim, ela foi para um lugar melhor, a gente que está aqui sofrendo e tal. Esse cara hoje é pastor e é da igreja que vai a Michelle. Quer dizer, ou isso vem para a campanha, eu acho que isso tem que vir para a campanha. Ficar com aquele discurso, não vamos envolver vida pessoal. Nem é pessoal. Vejam, a gente tem que entender isso. Nós não trazemos, para nós, é uma visão clássica, de Dworkin defende disso, da visão da democracia. Existem temas morais que são subjetivos, é a moral individual. Essa postura da democracia constitucional é não interferir que religião o sujeito segue, que orientação sexual ele tem, se ele é poligâmico ou monogâmico, nada disso interessa para a arena política. Nós que defendemos a democracia constitucional, em todas as linhagens, dos liberais até os marxistas europeus, por exemplo, todas essas linhagens de pensamento, nós propomos isso. Então, não tem sentido quererem trazer aspectos da nossa vida pessoal a público como eles fazem. Nós não achamos que isso é objeto de debate político. Mas eles sim, eles falam em conservador nos costumes, eles trazem essa questão ao debate público. Se eles trazem, eles têm que ter suas contradições apontadas, velho. Porque é muito fácil pregar para os outros que mantém uma família conservadora e para si um bom viver aí, né? Então, porque exatamente o que nós apontamos na crítica a essa visão conservadora de família é que ela mata as possibilidades de alegria e de felicidade do ser humano quando ela é posta como imposição, né? E que você tem que admitir formas variadas de composição familiar, né? Por exemplo, pessoas do mesmo sexo, famílias plurinucleares, o pai, a mãe, o namorado da mãe, a namorada do pai, ou seja, você tem que ter esse tipo de formulação, né? Para nós é isso, que é a forma mais verdadeira de viver afeto e romance, amor, coisas boas do ser humano, virtudes, etc. Eles acham que a virtude existe na manutenção de um padrão comportamental, pois nós temos que exigir esse padrão comportamental dessa gente. Eu quero ver. Não sobra um. Não sobra um. Porque o custo do conservadorismo nos costumes é a contradição e a hipocrisia. Nós temos que apontar publicamente essa hipocrisia. Acabar com essa... Porque eu estou vendo o quanto que o discurso da fake news de Lula é contra a família está destruindo base nossa. Deixa eu te falar, você viu a história do Gabriel Monteiro? Não sei se você chegou a assistir alguns vídeos de depoimentos de assessores dele. É uma coisa assustadora, Pedro. E esse cara era um dos maiores defensores dos valores da família, da sociedade, da pátria, da nanã. Ele, assim, cara, ele esfregava o órgão genital dele nos assessores, pedia para ver o órgão genital de outro, levava meninas de 16 anos para fazer sexo na frente de todo mundo. Esse é um cara completo decelerado, né? E isso é um pouco a tônica disso. Aí, muita gente tem falado o seguinte: nós não temos que debater isso, porque isso daí é no campo deles. Mas eu me recordo que em 2010... Claro, o seguinte, nós não vamos mudar a cabeça das pessoas até a eleição ou no curto prazo. Então nós temos que lidar com a realidade, fazer política arte do possível. Essa gente traz essa questão de costumes ao debate público e nos
nos arrebenta com esse tipo de discurso. Não, em 2010, Pedro, para encerrar aquele meu pensamento, o Serra só foi derrotado naquele discurso do abortismo quando a gente, como pelos blogs, conseguiu a entrevista de uma ex-aluna da esposa dele, que dizia que a esposa havia falado de 2 abortos feitos no Chile. Foi ali que esse tema deixou de ser debatido, Pedro. Ou seja, vai ter uma hora que, se isso daí avançar, não adianta ficar falando só do preço do tomate, da cenoura. Vai ter que mostrar que eles são mentirosos, hipócritas, canalhas e safados. Eu concordo contigo. Estou só aqui... Precisa, porque, veja, eu sou a favor que o principal discurso seja a questão social e econômica, mas ele não pode ser o único, porque nós estamos tomando pau em várias frentes, né? Nós temos que tratar desse tema prioritariamente, que é o mais sensível, mas temos que tratar dos outros também. Não estou dizendo a campanha, os candidatos, nós, formadores de opinião aí no nosso meio, na universidade, tem que tratar desse tema, tem que dialogar com esses indecisos. Muitos desses indecisos são conservadores no plano dos costumes e apoiaram Bolsonaro no passado porque ele era conservador nesse sentido. Tem que mostrar a eles as contradições que seus líderes têm. Eu não tenho nada contra alguém ter uma vida como esse sujeito que você falou tem, de uma sexualidade ampla, tal. Isso é muito bom, até dependendo da pessoa, né, libera e tal. Eu não vejo problema nenhum. Né? Mas eles vêm. Então, um líder conservador... fazer isso com menor de idade ou com... não, aí é ruim. Aí é ruim. Aí não dá. Mas assim, mas de qualquer forma, quer dizer, mas não dá por quê? Por causa dos nossos valores, relações de poder, e que contrariam a ideia de autonomia de vontade no âmbito sexual, nós não aceitamos. Mas se fosse entre adultos e livres, sem nenhuma relação de poder, não teria problema nenhum, né? Para nós, mas para eles tem. Mesmo que fosse entre adultos, a gente tem que gravar isso. Eles se dizem conservadores. Então, que o militante lá, a base conservadora, não tenha lá tanta coerência, tudo bem, mas o líder tem que ter, ele prega isso para os outros. Ele acusa o adversário de não ter uma vida segundo seus valores, acusa Lula de ser contra a família, veja que absurdo. Essa gente tem que ser questionada, né? Nós temos que investigar, inclusive, a vida desses pastores, dessa gente aí, trazer a público. Falar, esse cara aqui é pastor, é o diabo, vai estar namorando aquela fulana lá, que não é casado, que ele é casado com a fulana e está namorando a cicrana. Tem que colocar isso claramente. Porque é para mostrar para as pessoas a profunda hipocrisia que tem nessa questão. Né? Eu acho que a gente não pode vacilar, porque nós estamos numa eleição difícil. Nós não vamos mudar a cabeça das pessoas até a eleição. E vai ser uma eleição muito para e passo ali, vai ser muito competido cada voto, sabe? É a impressão que eu estou, pode ser que eu esteja enganado, né? Eu não conheço muito dessas coisas. Né? É a impressão que eu tenho, eu nem sei porque eu entrei nesse papo aqui, mas fomos indo. Não, mas isso aí é importante porque está se consolidando, isso me preocupa um pouco, aquela coisa. Não devemos entrar nesse debate. Espera aí, alto lá. Você tem que saber quando entrar, em algum momento vai ter que entrar. O ataque que eles estão fazendo, especialmente, eu vou falar, mas fala Rovai sobre isso, nos setores da classe média baixa e na classe abaixo de 2 salários mínimos, pode reverter o resultado eleitoral se a gente não contiver. E não é só falando dos preços, vai ter que falar das duas coisas, dos preços e dessas questões, sim. Defender o Lula, mostrar que ele não vai fechar a igreja, vai ter que dizer isso em um momento. Mas, Dri, diga lá. Tem superchats aqui, o pessoal gostou aqui. O Luiz Carlos Camara fala, por favor, corte urgente essa fala da hipocrisia. Ele manda aqui também um super sticker. A Yara Vidal, ela lembra aqui, concordo demais com o Pedro, mas acho o fim da picada a saída de armário de Eduardo Leite, que nunca fez nada pelos direitos políticos da comunidade LGBTQIA+, e vem querer tirar onda. E agora saiu a pesquisa, ele está em primeiro no Rio Grande do Sul. Né? E tem também o Leonardo Branco mandando aqui, gostaria de propor o professor Guilherme Casarões no Fórum 11h30, ele tem uma visão importante sobre um possível golpe. Abraços a todos, está anotado aqui, Leonardo, obrigada. Vai. Não, o Pedro falou ali um pouco sobre essa questão do ato do Largo de São Francisco, né? E tem muita gente falando, não, tem que fazer carta para o povo, tal.
Agora, Pedro, nesse movimento de um possível equilíbrio, quem pode desequilibrar na hora H são esses setores mais, digamos assim, influenciadores do ponto de vista da opinião pública, não te parece? Quer dizer, não é hora de botar esse pessoal não só no ato, mas para estar disputando o voto no dia a dia, em todas as redes, em tudo. Há algo, não sei se você tem conversado com quem articulou o ato, pensado nesse sentido? Olha, eu conversei, eu não tive muito contato. Eu assinei desde o primeiro momento a tal da lista, né, dos subscritores do manifesto. Quem representou prerrogativas nesse ambiente da organização, francamente, eu estou sem tempo, Renato. Quem representou foi o Marco Aurélio Carvalho, a Raquel Preto, a Luzia Cantal, esse pessoal aqui. Então, eles sabem mais do cotidiano ali da organização, das coisas. Eu apareci lá no dia, né? Fui lá assistir, né? E fui embora, assim. Eu não tive nenhuma grande participação além disso, assim. O Marco Aurélio me ligou hoje, conversei com o Paulo Frateschi, que é um dos organizadores do lançamento da candidatura Lula Haddad no sábado, no Anhangabaú. Vai ser um grande comício. E uma das coisas que eles falaram, para a gente divulgar aqui, é que o ato começa às 10 da manhã, é isso, né, Dri? Mas desde as 8 vai estar aberto para as pessoas entrarem, porque vai ter controle de entrada. E o Lula chega às 11h30, hora em que vai tocar o hino nacional. Não vai ter aquela história de atrasar ato, ficar até 5 da tarde. Então, como aconteceu no 1º de maio, foi um erro, ficou o dia inteiro. E aí, nenhuma foto boa, né? Aquela coisa sempre vazio. Então, agora eles fizeram um outro cálculo. Então, o Lula deve falar entre meio-dia e meio-dia e meia. Quem for a Paulista tem que chegar cedo. O ideal é que chegue entre 10 e 11 horas. Dri de Lorenzo. Vamos tentar transmitir, o pessoal está perguntando. E também vai ter transmissão. E a posse. Estão perguntando, Serrano vai na posse do Alexandre? Está tão elegante. Você vai na posse? Não, eu vou trabalhar. Olha, a gente tem um tempo da vida que dedica a essas questões políticas, mas tem que trabalhar para ganhar uma grana e tal. Pagar boleto, né? Você está em São Paulo? Estou em São Paulo. E tem aqui também mais um superchat do Luiz Andrade, lembrando que tem que lembrar até os casos de zoofilia do Bozo, né? Pois eu não lembro, não sabia disso, não. Não, ele disse que ele comeu galinha quando ele morava. Isso é fácil ser conservador assim, né? Faz o que quer da vida e prega para os outros quando, olha, acho que a família, o cara tem 30 amantes. Tem que denunciar. Acabar com a hipocrisia. Ou é a grande arma contra os conservadores, é isso. É mostrar, porque é muito difícil, gente, levar uma vida conservadora, porque ela é uma vida cinza, triste, entristecida, impotente. Então é óbvio que a pessoa não consegue viver assim. Então a hipocrisia é a regra do conservadorismo, nessas coisas de costume. É a regra. Eu não sei se o Guilherme já conseguiu o vídeo do Bolsonaro falando da empregada doméstica. Se o Guilherme estiver aí, a gente sobe o Torturra para fazer a transição da saída do Pedro para o Torturra entrar e mostra esse vídeo para os dois analisarem. Eu acho que esse vídeo é o que tem de mais... Está na página, até uma matéria na Fórum lá. Já vou subindo o Torturra aqui. Esse vídeo, a meu ver... Bom dia, Bruno Torturra. Tudo bem com você? Salve, Rovai, Dri, Pedro. Como vão? Tudo bem. Legal. Esse vídeo, para mim, é a linha certa, é a linha justa. Você chegou a ver, Torturra? Eu não sei de que vídeo você tá falando, Rovai. O vídeo da empregada doméstica. Antes. Não vi. Não. Então, você conseguiu achar ainda? Eu passei por aqui, mas acho que ele não subiu. Eu passei aqui no chat privado, Gui. Vê se você consegue subir. Mas ele está na matéria da Fórum, talvez. Deixa eu compartilhar aqui. Então. Enfim,
enquanto Adri acha o vídeo, só colocar um tema. E o Torturra ontem estava tweetando bastante sobre o Roda Viva, né? Um pouquinho só. Na verdade, eu fiz um tweet, depois eu saí fora. Eu fiquei com preguiça de ver o Roda Viva inteiro. Eu te confesso. É muito previsível. Eu já ouvi o Ciro falar aquilo tudo tantas vezes, sem nenhuma novidade e tal. Eu achei que não valia apenas 2 horas da minha vida. Mas eu vi o começo. Pedro, o que você acha dessa forma como o Ciro está se comportando nesse processo eleitoral? Ontem ele foi de novo muito agressivo em relação ao Lula. Falou frases assim: se o Lula voltar, vai ser o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Lula é um imenso. Esse tipo de coisa também, Pedro? Olha, eu não compreendo, eu não tenho capacidade de compreender. Oi, porque eu tentei compartilhar minha tela aqui, mas... Pode falar. Tá ouvindo agora? Tô. Eu não sei o que é com o Ciro. Eu não sei explicar o que é com o Ciro. Né? Eu sou um admirador, era pelo menos um admirador dele, assim, como líder, como quadro, um sujeito que tem um programa de governo muito interessante em alguns aspectos. É o grande líder político, o único líder político que tem feito críticas mais intensas ao rentismo e ao setor financeiro, que eu acho que é um eixo que os democratas deveriam ter de crítica. Agora, desde a coisa de Paris lá, ele tem tido um comportamento cada vez mais estranho para um progressista, vamos dizer assim. Hoje ele faz o papel de linha auxiliar de Bolsonaro. É aqueles caras que você lança candidato por outro partido para ficar realizando tarefas aí de debate, criticar seus adversários. Está fazendo esse papel. Não digo que é voluntariamente, nem conscientemente. Está fazendo esse papel mesmo que inconscientemente. E o que mais me preocupou em termos da postura dele é o ocorrido no Ceará. Ele brigou com os irmãos lá, Renato. Tudo para poder criar um palanque sem chance do Lula estar presente. Quer dizer, ele está muito alucinado, a impressão que me dá. Assim, para brigar com a própria base dele, destruir o projeto político dele no Ceará, que era extremamente sólido. Né? Eu acho que realmente ele está... Inclusive, eu acho que deve ter alguma questão pessoal, para ser franco. Também alguma acho. Alguma questão pessoal aí que está... Está muito estranho. É. Olha só, temos o vídeo já, Adri? Não temos o vídeo, Guilherme não consegue. Olha, Guilherme, perdi faz 40 minutos esse vídeo. Então, tudo bem. Pedro, te agradeço pela participação. Obrigado, gente. Eu tenho que ir. Muito obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Adri. Obrigado, Renato. Pedro. Valeu.